Então, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Think Tank, o Think Tank aqui no canal do Dinheiro, aqui no canal A Cor do Dinheiro, não é o canal do Dinheiro, é o canal A Cor do Dinheiro, serve para nós fazermos a análise política e económica da semana. Ora, semanalmente também estão comigo o Joaquim Aguiar à minha esquerda, os Carlos Albuquerque à minha direita e o Jorge Marrão far away. Ora, antes de irmos ao programa, deixe-me só lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, uma delas, e a principal, é com a Prozis, a outra é com o beltseguros.pt. Este programa ainda tem ajuda à produção especial do Grupo Sendis Alidate. Ora, agora sim, o que é que temos para si hoje? Ora, os nossos convidados escolheram 4 temas. Em primeiro lugar, as comemorações do 25 de Abril e as referências ao 25 de Novembro, as reações às palavras do Presidente da República, o saber sair de cena no momento certo, já vamos explicar o que isto é, e finalmente as eleições europeias. Ora bem, Carlos, vou começar por ti, que vocês escolheram aqui os temas, e que tal se fôssemos logo ao 25 de Abril e às comemorações? Boa tarde a todos. Acho bem, parece-me bem, e acho que é um tema que é relevante e que é relevante para a sociedade portuguesa. Vamos ver, todos sabemos o que foi o 25 de Abril, e eu inclusivamente vivi-o tão próximo que estive junto dos militares naquele dia, porque eu residia em Lisboa, os meus pais residiam junto à Sé, e eu acompanhei o 25 de Abril nesse sítio, junto dos militares, naquelas zonas onde tudo aconteceu. Portanto, foste um dos que vibraste com o acontecimento. Fui um dos que vibrei, lembro de ver os chaimites e os tanques e aquelas coisas todas que nós não conhecíamos, portanto acompanhei. O 25 de Abril tem, só marginalmente, uma importância muito grande em termos da política mundial, como já aqui há dias disse, como já se referiu, o Samuel Huntington diz que com o 25 de Abril se começou a terceira vaga da democracia. Designadamente, este é um motivo fundamental, porque pela primeira vez na história os militares fizeram um golpe de Estado para estabelecer uma democracia. Sim. Até àquela altura, os golpes de Estado normalmente davam lugar a ditaduras militares. Era para substituir ditaduras por ditaduras. E, portanto, o 25 de Abril fez isso. Mas vamos lá ver. O 25 de Abril foi o momento que estabeleceu o momento da origem ao início da nossa democracia. Mas rapidamente, certos setores da esquerda procuraram apropriar-se do 25 de Abril. Procuraram e conseguiram. É curioso ver, ainda aqui há dias dava uma entrevista do Hotel Saraiva Carvalho, que dizia basicamente isto: nós vamos fazer um referendo no país e se os portugueses acharem que devemos manter as colónias, mantemos. Dizia o Major Hotel Saraiva de Carvalho. Portanto, naquele momento, no momento do 25 de Abril, não estava na ideia dos militares imediatamente algo mais do que, e vamos agora pôr de lado aquilo que eram os aspectos sindicais, os aspectos corporativos, mas estava acima de tudo uma lógica de estabelecer um regime democrático em Portugal. Rapidamente... Deixa-me só acrescentar que o próprio general Spínola, na altura, chegou a dizer em discursos públicos que primeiro ia avançar por uma autodeterminação e finalmente depois logo se discutiria se havia independência das colónias ou não. Exatamente, que era aliás a tese do livro dele, a tese do livro dele era essa, era a autodeterminação. Futuro. E depois o Portugal e o futuro. As correntes de esquerda tomaram conta do 25 de Abril. E tomaram conta do 25 de Abril e agora também muito rapidamente, o próprio general Ramalhianes, aqui há dias dizia numa entrevista que deu à CNN e à RTP com Fátima Campos Ferreira, sim. Ele dizia que na altura do 25 de Abril havia a tentativa de estabelecer em Portugal uma ditadura comunista. E a altura do 25 de Novembro. Portanto, houve ali um período chamado Verão Quente de 75, em que claramente, 74, 75, em que claramente se procurou, a esquerda e muita extrema-esquerda procurou capturar o 25 de Abril, e essa captura foi terminada com o 25 de Novembro. A partir do 25 de Novembro entramos num regime democrático, normal, ocidental, liberal, como penso que era a ideia inicial dos próprios militares que fizeram o 25 de Abril. A verdade é que se criou uma fratura na sociedade, portuguesa que ainda continua a manter-se, que é a fratura de que o 25 de Abril é um golpe militar de esquerda. É mentira. É mentira. Na verdade, tens razão. E, portanto, e continua-se a alimentar sucessivamente esta lógica de que 25 de Abril é igual a liberdade mais socialismo. E a esquerda tenta perpetuar esse mito. E a esquerda tenta perpetuar isso mesmo.
como é que eu acho que sairá desta manutenção, digamos, que é divisionista do significado do 25 de Abril, no dia em que se der ao 25 de Novembro o lugar que o 25 de Novembro merece. Sim. Evidentemente que nós estamos todos de acordo, o 25 de Novembro não é igual ao 25 de Abril. Claro. O 25 de Abril é o momento fundador da nossa democracia atual. Mas o 25 de Novembro é o momento em que a rota da democracia é colocada em seu sítio. E, portanto, o 25 de Novembro não pode ser abandonado como se, por exemplo, fosse uma coisa menor. Não é. É uma coisa com muito significado. E, outra vez voltando ao general Ramalhianes, é o momento em que uma ditadura comunista foi evitada. Se calhar uma guerra civil foi evitada no país. Se calhar a separação do país em duas zonas, e nós lembramos, quem vive nesse tempo, o que era o norte do país e o sul do país, o que eram os temas que existiam até durante o verão quente de 75, por exemplo, com as sedes do Partido Comunista, de Rio Maior para cima. Por exemplo, sabemos que nessa altura o próprio Mário Soares e a estrutura base e a estrutura superior do PS, alguns deles foram para o Porto para se protegerem, houve tentativas de irem para o Porto de defenderem-se eventualmente o estabelecimento de uma ditadura de esquerda, comunista. Portanto, o 25 de Novembro é o momento em que todos esses desvios são anulados. E nós não podemos esquecer hoje que o 25 de Abril é a data fundadora, o 25 de Novembro é a data, eu não vou chamar fundadora, porque porventura... Libertadora. A data, desculpa? Libertadora. Libertadora todas aquelas tensões. Mas a esquerda quer manter-se como dona do 25 de Abril. Mas a esquerda quer manter-se como... dando ao 25 de Abril o significado de socialismo. Não, o 25 de Abril não significa socialismo. O 25 de Abril significa liberdade. Não é de esquerda democracia. Nem de direita. Não é de esquerda nem de direita. O que é que este governo fez na comemoração dos 50 anos de 25 de Abril? Procurou manter essa dicotomia. Procurou manter, digamos, essa relação entre o 25 de Abril ser quase um elemento de esquerda e desprezar completamente o 25 de Novembro. Isto é uma cedência que o governo fez à esquerda e à extrema-esquerda, não sei se foi por causa daquelas lógicas de alianças que têm tido. Agora, nós só nos libertamos deste sentido de posse do 25 de Abril por parte das correntes de esquerda no dia em que o 25 de Novembro for institucionalizado e comemorado convenientemente. Exatamente. Carlos, mas quando tu há bocado dizias do governo, dizias o anterior, não este. Não, o governo anterior. Pois, claro. É só para ficar claro. Não, o governo quando nomeou aquela comissão para a comemoração do 25 de Abril, e veio dizer, a comissão veio dizer que não tinha comemorações para o 25 de Novembro porque era divisionista. Não, divisionista é a forma como eles atuaram. Divisionismo é a forma como atuam dizendo o 25 de Abril é propriedade de certas correntes, não falemos no 25 de Novembro. Nunca no 25 de Novembro se procurou regressar à situação antes do 25 de Abril. Está fora de questão. Procurou-se recolocar o comboio da democracia e da liberdade no carril que tinha sido tomado inicialmente. Joaquim, o Joaquim, de certo, viu as comemorações, as notícias, as entrevistas. O que é que se lhe oferece dizer sobre a comemoração do 25 de Abril? Camilo, esta distinção entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro é uma distinção que nunca desaparecerá, porque é o que divide as águas dos totalitários e os pluralistas. O que foi derrotado no 25 de Novembro foi a democracia socialista / comunista e venceu a democracia pluralista. E, portanto, isto significa que passamos de uma lógica revolucionária das conquistas em que cada conquista serve de base para a conquista seguinte, portanto é um processo interminável, para se impor a democracia pluralista em que é afastado do poder quem fracassa através de eleições.
sem precisar de recorrer à violência. Ora, o 25 de Abril foi uma manifestação de violência, como é óbvio, depois sufragada pela população. Mas é depois, porque no momento do 25 de Abril ninguém sabia o que é que ia acontecer. Era um golpe militar. É o golpe militar e, portanto, os próprios militares não tinham a certeza, mesmo conhecendo bem o campo, não tinham a certeza de ter a vitória assegurada. E, como se verificou depois, não havia verdadeira unidade de propósitos. Pelo contrário, havia projetos em conflito uns com os outros e ganhou a democracia pluralista de afirmação europeia. Isto é, quando se acaba a fase revolucionária, que é, de certo modo, ainda uma fase de combate na floresta africana, dos tempos da colonização e descolonização, por exemplo, a importância crítica da questão da Angola. Só houve 25 de novembro depois de clarificada a questão angolana. Porque, enquanto não se clarificasse a questão angolana, a dificuldade é que não havia grupo militar que pudesse impor a sua orientação. Quando o Joaquim diz a questão angolana, é a questão da independência de Angola? A independência de Angola. Mas aí quem esteve à frente daquilo e comandou tudo foi a extrema-esquerda da ala militar. Camilo, a ala militar nunca teve unidade e foi sempre penetrada por ou forças partidárias civis ou por orientadores que Dos militares. apontavam aos militares os caminhos possíveis. Sim. E esse tipo de confronto só foi bem sucedido porque o espírito de corpo dos militares permitiu reconstituir uma unidade que já não existia na base da disciplina militar, mas passou a existir na base da defesa da democracia pluralista. E foi isso que derrotou os militares revolucionários. Não obstante, também se ter permitido que os militares moderados viessem a ser fatores de moderação dos radicais. Isto é, quando Melantunes diz o Partido Comunista é indispensável à formação da democracia portuguesa, é um moderado a integrar os radicais. Joaquim, mas essa benevolência não houve do outro lado. Não, mas o outro lado desapareceu com esta benevolência. Não é isso que eu digo. Eu digo a componente de extrema-esquerda na ala militar, que dizia que se fosse preciso metia essas pessoas num campo pequeno, os fascistas num campo pequeno e fuzilava-se. Já estavam perdidos, já estavam derrotados. E estavam derrotados a partir do momento em que há o documento dos 9, isto é, o documento de Melantunes e o documento do povo MFA. Ora, o povo MFA ainda era a tentativa de manter uma revolução popular. Pelo contrário, os moderados do grupo dos 9 estavam a criar as estruturas do Estado.
o Conselho da Revolução foi uma maneira de institucionalizar aquilo que era, na altura, um poder de assembleias do MFA. Sim, embora o professor Jorge Miranda deu uma entrevista na semana passada ao Jornal de Negócios, chama o jornal, e ele, aliás, ao nosso jornal, e ele dizia que, aquilo não eram só os militares que decidiam, havia um gabinete lá por trás chamado Conselho Constitucional, ou lá o que era, que nós é que ajudávamos a interpretar a constitucionalidade das leis. Mas a verdade é que houve muitas decisões que se percebia claramente era ali que eram tomadas pelos militares. Mas os militares foram sempre permeáveis, quer à influência de civis radicais, quer à influência de civis moderados. Mas, Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta. O Joaquim é uma testemunha histórica dessa altura. A mim faz-me a impressão que uma Constituição da República Portuguesa, votada depois pelo povo e feita pela Assembleia Constituinte, ainda se ervor em dizer que vamos ter democracia com um grupo de militares a controlar a constitucionalidade das leis. Isto não existe. Quem controla a constitucionalidade são os juízes, não são militares. Atenção. Quando uma situação política é muito fluida, como um navio que está num oceano, encontrar balizas para estabilizar essa dinâmica sempre em movimento, procurar essas balizas é absolutamente essencial. As assembleias do MFA eram importantes porque os militares, tanto moderados como radicais, estavam reunidos nessa sala de reunião. Era no Instituto de Sociologia Militar, onde essas reuniões se faziam. Mas onde, por exemplo, se decidiu que Portugal ia ter uma Constituição com eleição direta e universal por sufrágio universal do Presidente da República. Sim. Porque a maioria dos militares queria fazer um colégio eleitoral para eleger as instituições políticas. Mas está a ver porque é que eu digo que foi uma insensatez manter aquela malta a tomar decisões. Porque nós só passámos a ter sufrágio universal e direto para a Presidência da República que houve gente de fora, entre os quais constitucionalistas, que explicaram àqueles rapazes que eram os ignorantes que aquilo não fazia sentido nenhum, mas cair na Primeira República. Não, isto já tinha existido na Primeira República. Eu sei, corríamos o risco de pedir o disparate da Primeira República. É que se criou um ciclo vicioso em que os parlamentares apoiavam o poder político e o poder político apoiava-se dos parlamentares e, portanto, era um círculo fechado. Sim, Joaquim, eu já volto assim, deixa-me só trazer o Jorge Marrão, que está à distância aqui para o programa de hoje. Jorge, tu julgo também presenciaste as comemorações, ouviste discursos, entrevistas, qual é o teu take sobre o assunto? 25 de Abril. Estive a ouvir atentamente o Joaquim e o Carlos e num sentido de fazer uma interpretação deste debate e depois de os ouvir, se calhar vou num sentido um bocadinho distinto. A pergunta que os portugueses têm que fazer é para que é que nós estamos a discutir o 25 de Abril e 25 de Novembro em 25 de Abril de 2024. Eu acho que os setores mais ideológicos da esquerda e da direita querem apropriar-se da pureza da revolução, ou seja, qual foi a revolução que nos trouxe até aqui. E isto acontece sempre, cada vez que a sociedade se polariza mais, ou seja, houve um momento em que este tema do 25 de Abril e 25 de Novembro foi mais ou menos
gerido, abafado, condensado pelas diferentes forças políticas, sem grande acrimónia, mas no momento em que o Partido Socialista se lembrou de fazer um acordo com a extrema-esquerda, teve que demonstrar que era mais abrilista do que realmente foi naquele momento. E depois a direita, que ficou sempre, que teve uma espécie de nascimento com a autorização da esquerda em Portugal, tem sempre um complexo e falta-lhe uma data, e portanto é a data de 25 de novembro. Ora, se nós quisermos compreender a história de Portugal hoje, ela é fruto do 25 de abril e é fruto do 25 de novembro. É fruto do que se passou no Parlamento nos últimos 50 anos. E, portanto, é um debate qual eu diria que é um peditório que eu não gostaria de dar muito, porque dá para quem gosta de história como é que se formaram as vontades políticas naquele momento, como é que, no fundo, os decisores da altura pensavam e agiam, mas pouco relevante para o futuro. E só revela pobreza da esquerda e da direita quando se dedicam a isto como se não houvesse mais nada para fazer. E julgo que esse é um ponto. Gostaria só, do ponto de vista histórico, lembrar uma coisa às pessoas. Quando o Carlos há pouco falou do Partido Comunista, nós não estávamos a falar no Partido Comunista de hoje. Nós estávamos a falar num Partido Comunista financiado pela União Soviética e com a ameaça na Guerra Fria de pertencermos a um bloco que não é o bloco que estamos hoje. E, portanto, não é exatamente a mesma coisa, ou seja, aquela bonomia que aparece hoje no Paulo Raimundo não é exatamente igual ao que se passava na altura. Nós estávamos num período revolucionário, um período violento. E foi um período em que a sociedade europeia estava muito, diria, o mundo ocidental estava decididamente preocupado com Portugal, porque não sabia para que lado é que nós caíamos. E por isso nós temos que agradecer aos capitães de Abril, temos a oportunidade de estar hoje como estamos, e também aos militares que no 25 de novembro se também lembraram de corrigir aquilo que alguns queriam fazer de forma diferente. E, portanto, nós nunca vamos conseguir separar as duas datas, e cada vez que um puxa para uma data mais que para outra, basicamente está a querer, no fundo, apropriar-se do futuro com a ideia que tem uma espécie de prerrogativa do passado. É uma espécie de título democrático que se querem arrogar. No fundo é uma espécie de uma monarquia plebeia, ou seja, de repente temos uns que vão para a Assembleia da República com um cravo na lapela para demonstrar que são mais abrilistas do que são, e depois os que não levam cravo são aqueles que não estão de acordo com qual foi a deriva abrilista. Eu julgo que o mais importante... Jorge, deixa-me só interromper aí, porque eu prestei muita atenção ao momento político que começou 2-3 dias antes do 25 de Abril e tenho estado a acompanhá-lo até agora. E o caminho que mais me chocou, ver um país totalmente virado para o passado, a imprensa totalmente virada para o passado, e eu não ouvi ninguém, literalmente ninguém, a explicar os desafios que a gente tem pela frente, que a gente tem que fazer. Isso para ti não é preocupante? Não, isso a mim é o que me preocupa. Depois de ouvir o Joaquim e o Carlos, pensei assim, mas nós basicamente estamos a tentar reconstruir a história. E o problema de Portugal não é fixar no manuais de história para se ensinar às criancinhas quem é que tem razão. O problema de Portugal é como é que nós vamos tornar esta sociedade muito mais aberta, mais competitiva, mais saudável, menos polarizada, menos fechada sobre si mesmo, e isso é o que a política devia ter feito. E convém aos partidos
porque os partidos provavelmente não sabem bem qual é o projeto que têm a ser para Portugal. Têm projetos ideológicos, são suportados em ideologias, mas depois no concreto têm dificuldade em explicar-nos para onde é que nos querem levar. Mas se calhar é mais grave do que isso. Alguns deles sabem, têm medo a dizer. Não, Camilo, não é dizer. A sociedade portuguesa nos últimos 50 anos, eu diria que teve grandes oscilações de comportamento, o que também é bom, o que revela a flexibilidade dos portugueses para reagir aos desafios, mas também foi muito intoxicada sobre um conjunto de valores que provavelmente para o futuro não são muito saudáveis. Talvez, dizendo uma coisa em concreto, eu recordo-me quando a Troika chegou a Portugal, disse que era impossível, só era possível Portugal sair de onde estava, se tivesse um espírito mais livre e mais flexível. E de repente caiu tudo em cima, que era um ataque a todos os direitos de todos os setores, e tudo manifestou. Ora, depois o que é que se provou? O que se provou foi que a flexibilidade que foi introduzida foi aquilo que permitiu que nós respondêssemos ao que acontece na vida humana, que é a realidade entra-nos para casa adentro. E ela acontece, podemos depois estar a discutir se quem é que foi responsável por estarmos assim. Mas o problema não é esse, o problema é, estando assim, o que é que nós temos que fazer para sair do buraco? E, por exemplo, esses valores teriam que ser discutidos. Ora, há aqui um problema, que é um problema que torna este debate 25 de Abril, 25 de Novembro atual, é porque aqueles que reclamam uma coisa e os que reclamam outra não se entendem sobre os valores que devem ser aplicados ao futuro. Ora, isto é um conservadorismo atroz, porque as sociedades têm que estar permanentemente predispostas a novos desafios. E, portanto, nem os da direita podem se agarrar ao que era o 25 de Novembro do clube, nem os da esquerda ao 25 de Abril, como achavam que ia ser. O que nós temos pela frente é muito mais complexo. E por isso é que eu não gostaria de dar muito para este peditório, porque este peditório interessa, eu diria, a elites ideológicas, a historiadores, a sociólogos, mas a minha experiência com as pessoas no dia-a-dia é que as pessoas acham isto tudo um bocadinho insano às vezes, ou seja, eu se bem me recordo, há uns anos, o 25 de Abril era a falta de mobilização, as pessoas não conheciam o 25 de Abril, agora de repente vai tudo para a Avenida Liberdade para repetir o 25 de Abril original, depois aos outros, tudo isto parece um pouco disparatado. Bom, então vamos ao segundo tema de hoje. Como se sabe, na semana passada, ainda antes do 25 de Abril, o Sr. Presidente da República conseguiu brindar o país com uma série de declarações muito estranhas. E ainda para mais feitas durante um jantar com a Associação de Imprensa Estrangeira. A saber, zurziu no filho, publicamente, zurziu no nosso comportamento como ex-colónia, ou seja, falou em reparações, e ainda conseguiu produzir mais uma série de considerações sobre questões de política nacional. Ora bem, Carlos Albuquerque, como é que olhaste para as declarações do Presidente da República? Eu vou dar direto a elas, mas acho interessante isto que o Jorge disse. Eu acho o debate do 25N e 25A, 25 de Abril e 25N de Novembro, são debates que procuram condicionar a atualidade de hoje, nomeadamente as pessoas que continuam a defender que a esquerda é a dona do 25 de Abril. O que estão a fazer não é um debate sobre história, é um debate de condicionamento das opiniões de hoje. Claro. E, portanto, tudo isto tem importância, que é a importância de se procurar em permanência condicionar a forma como as pessoas pensam hoje. E o trabalho de um governo sério devia ser criar, quanto ao 25 de Abril e quanto ao 25 de Novembro, alguma neutralidade política atual. E, portanto, essa neutralidade só se consegue, na minha opinião, se comemorar de uma forma descomprometida ideologicamente
o 25A e o 25M. Aí conseguimos a neutralidade. Curiosamente, isto liga-se também, de algum modo, com o tema das palavras do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República trouxe para o debate questões antigas, reavivou questões antigas, reavivou todo um conjunto de situações que, por exemplo, noutros países, foram criadas comissões de reconciliação. Comissões de verdade e reconciliação. Justamente para quê? Para a África do Sul, o Brasil, foram temas em que foram criadas. O Chile. Muitos países da América Latina criaram, muitos países da África criaram, umas comissões com mais sucesso, outras com menos sucesso. Eu falei na África do Sul, penso que foi das primeiras, mas foi uma comissão importante. É uma comissão de verdade e reconciliação. Curiosamente, presidida pelo Desmond Tutu. Exatamente. Curiosamente, ainda hoje, penso que o Bloco de Esquerda fala muito nisso, mas fala em comissão de verdade. Esqueceu a palavra reconciliação. Dá jeito. E o próprio 25 de Abril, o significado do 25 de Abril e do 25 de Novembro deviam ser considerados também numa lógica de reconciliação pura, neutralização dos seus efeitos ideológicos. Mas a esquerda continua a insistir na propriedade do 25 de Abril. O Sr. Presidente da República, o Miguel Morgado, aqui há dias, na televisão, disse uma coisa muito interessante, que foi a função presidencial é uma função com um nível de formalismo que há que manter. Um mínimo de formalismo tem que ser mantido. Portanto, há posições que exigem um nível de formalismo e de atitude e de comportamento que não pode banalizar as funções. Carlos, mas o Presidente da República atual nunca respeitou isso. O que o Presidente fez? O Presidente procurou ser um pouco mais populista, sim, mas ele não consegue. Pois não, mas agora deixa-me só lembrar às pessoas que ele, além da questão das separações das suas colónias, falou, no caso das gêmeas, sim, quando falou do filho, falou de atitude maquiavélica por parte da Procuradoria-Geral da República e ainda foi... já agora, quero aqui na minha cábula que é para não falhar, e ainda conseguiu produzir considerações sobre a origem sociológica e étnica de um primeiro-ministro e sociológica do outro. É uma coisa absolutamente aquilo foi de mais rasteiro que a gente ia fazer. Mas deixa-me voltar um pouco àquilo. O Presidente da República, o atual Presidente da República, banalizou a função do Presidente da República. Sim. E quando se banaliza, há um poder do cargo que é banalizado. O poder tem várias fontes, uma delas é o poder pessoal. O Mário Soares podia estar ao luxo de banalizar um pouco mais a sua relação, porque ele tinha um carisma e um poder pessoal e uma legitimidade histórica que lhe permitia, que não perdia o seu poder como um todo. Não é o caso de Marcelo. Não é o caso. O professor Cavaco Silva manteve o formalismo da presidência, o Dr. Jorge Sampaio manteve o formalismo da presidência, o general Ramalhianes nem vale a pena comentar. Enfim, teve aquele episódio do PRD, mas enfim, mas de qualquer forma, o Dr. Mário Soares era muito mais informal, mas tinha o seu poder pessoal, tinha o seu poder, o seu carisma pessoal, que lhe permitia manter o seu poder, independentemente de muito informalismo que colocava na sua atitude. O professor Marcelo banaliza. Sabes que eu tive relações com Moçambique, curiosamente chegámos a encontrar-nos lá por acaso. Enfim, depois a minha experiência final não foi muito boa, mas eu gosto muito do país, gosto muito das pessoas, e estive lá curiosamente numa altura com o professor Marcelo. E a atitude dele lá, eu na altura, desde logo, aquela história de na recepção, as pessoas fazerem vista para tirar uma selfie, quer dizer, parecia que era um ator de Hollywood que estava ali, agora vamos todos aqui, está o Brad Pitt, vamos todos aqui tirar fotografia com um ator de Hollywood, quer dizer, é uma coisa que é uma beleza. E depois a forma como ele, de algum modo, eu senti-me ofendido, pela forma como ele, de algum modo, quase que banalizava o Presidente da República de Moçambique. E ele procurava, e eu pensava assim, se calhar o Presidente da República de Moçambique devia pensar assim, este senhor esquece que esta terra é minha, não é a terra dele. E eu senti... E o mesmo sucedeu em Angola. Como? E o mesmo sucedeu em Angola. Acredito, mas eu em Moçambique assisti pessoalmente.
É importante manter um formalismo na função, é importante manter o formalismo que dá poder. É como na Igreja, o poder, o formalismo da Igreja é aquilo que de algum modo também dá poder à própria Igreja. Há que manter isto, e o professor Marcelo desvalorizou completamente isso, e o professor Marcelo desvaloriza completamente isso. E quer dizer, o falar, eu aqui há dias escrevi sobre o poder do silêncio, e ele desprezou completamente isso. Fala, de uma forma que hoje o que ele diz já não conta para nada. Além do mais, ao contrário, o que ele diz conta negativamente. Sim. Porque, por exemplo, o tema das reparações que ele fala, primeiro, está a reavivar questões do passado, É verdade. que eu acho que deviam ser esquecidas, temos que esquecer. Está a abrir querelas. Eu ontem ouvimos agora as pessoas retornados por aquilo que passaram quando voltaram. A minha pergunta é, mas espera aí, o reparações é para quem? É para mim e para os outros que saímos de lá, com uma mão à frente e outra atrás? É a primeira coisa que a pessoa pergunta. Exatamente. Está a reavivar guerras que estão de algum modo, e cujo nosso objetivo deve ser olhar para a frente, olhar para o futuro. O que é que nós podemos cooperar com estes partidos, com estes países? Como é que nós vamos cooperar com Moçambique, com Angola, com cá? Porque, efetivamente, temos deveres de relacionamento, temos deveres de cooperação. Mas o que é que achas que levou o Presidente a meter-se nesta história? Camilo, eu acho que é... Eu estou a excluir uma mistura de Forte e Mel com Moscatel. Estou a excluir isso. Também estou a excluir qualquer problema mental. Portanto, não consigo perceber o que é que leva o Presidente a fazer isto. Pode ser a única explicação que eu encontro é ele tentar manter-se à tona da água no meio de tanto disparate que faz. Quer dizer, ou é desviar o tema dos gêmeos, Sim. Desviar, por exemplo, o tema das gêmeas, de falar nisso, porque efetivamente não vale a pena dizer que foi o filho, porque todos, é claro que foi o filho, mas também foi ele. Claro, foi o filho, mas também foi ele. Portanto, quer dizer, acho que o papel dele devia ser completamente ao contrário. E há bocado, quando eu falei nas comissões de verdade e de reconciliação, esse é o papel dele. E qual é o papel dele também? Ele agora fala um pouco nisso. O papel é, no fundo, fomentar a cooperação com esses países. Esses países precisam do nosso apoio. Esses países agradecem o nosso apoio livre, um apoio livre, descomprometido, e um apoio de igual para igual. Carlos, e foi sintomático ver como estavam em Lisboa os presidentes ou os chefes de governo de uma série de países africanos de expressão portuguesa e nenhum deles tocou nesse assunto. E ainda hoje o presidente de Cabo Verde, onde o presidente Marcelo está, também tratou do tema com a maior das seriedades. Uma lisura fantástica. Com a maior da lisura e seriedade. Aquela é que é a forma de tratar disto. Claro. E, portanto, o professor Marcelo o que é que fez? Reavivou questões, guerras e quesílias que deveria ter feito rigorosamente o contrário. Deveria procurar... Não valia a pena, não é tema, não é assunto. Olhava para o futuro e falava do futuro. E devia, acima de tudo, na relação de Portugal com os países africanos de língua oficial portuguesa, o que interessa é o futuro, o que interessa é como é que nós podemos cooperar, apoiar a volta a Moçambique. Eu acho que nós podemos apoiar muito países como Moçambique. Há muita coisa que nós podemos apoiar. E isso é que temos que olhar para isso. E isso é que temos que ver. Porque é que o professor Marcelo falou nisto? A única explicação que encontra é querer colocar-se como alguém que encontrou agora mais um tema para liderar a discussão no país, mas lidera completamente ao contrário. Joaquim, o que é que leva um Presidente da República a meter-se numa alhada sobre reparações e indenizações às ex-colónias? Camilo, os romanos antigos tinham uma frase que é: os deuses enlouquecem aqueles que querem fazer perder. Ou seja, o que é que os deuses têm a ver com política? Nada. O problema é que as sociedades precisam de encontrar explicações para o absurdo. E a melhor maneira para explicar é dizer que foram os deuses que decidiram enlouquecer os que querem fazer perder. E, portanto, é uma projeção
que os que vivem nessa época fazem para interpretar os acontecimentos que estão a ver. E, portanto, ninguém vai pensar que Marcelo Rebelo de Sousa de repente perdeu a inteligência que sempre teve. Não, a inteligência está lá, mas também estão os deuses que o querem fazer perder. E ele, imprudentemente, tendo a obrigação de saber que os romanos antigos diziam isto, acabou por esquecer esse aviso e foi inocente e puro para uma situação da qual já não consegue sair. O problema do Marcelo foi membro de uma família que, quando, a seguir ao 25 de Abril, teve que se exilar, recebeu deste membro da família a indicação de que ele não dava fuga a fascistas. Ora, esta frase, e a esta assisti eu não dou fuga a fascistas. Essa, o Joaquim é testemunha. Sim, sim. Não, esta não é ouvi dizer, não. Joaquim, agora veja o paralelo. Ouvi ele dizer. Sim, portanto, ele diz isso e o Joaquim viu. E no outro dia vendeu o filho em público. Portanto, está aqui um traço de personalidade. Não é só um traço de personalidade. É uma personalidade histórica que fala sobre o seu tempo. Porque o seu tempo de Baltazar Rebelo de Sousa foi também o seu tempo de o administrador da Caixa Geral de Depósitos, chamava-se... Na altura, Jacinto Nunes, não é? Mata Veiga. Mota Veiga. Quando eu falo de Mota Veiga, podia estar a falar de, sei lá, João Salgueiro. Sim. Ou seja, quando se dá o 25 de Abril, não é no vazio, não é num calendário onde nada está escrito. Não, havia João Salgueiro, havia Baltazar Rebelo de Sousa, havia o administrador da Caixa Geral de Depósitos, como havia também administrador do Banco de Portugal. O Silva Lopes. Silva Lopes. Também havia Silva Lopes, isto é. E havia Jacinto Nunes também, nessa altura. Jacinto Nunes. Sei. Vítor Constâncio. É verdade. Ora bom, os protagonistas do 25 de Abril, civis e militares, vivem neste contexto. Portanto, os deuses tinham muito pronto de se entreter em enlouquecer os que tinham à sua frente, só para ver o que é que ia acontecer. Não há dúvida que, quando os militares organizam assembleias, descobrem que precisam de ter um regulamento para esses encontros coletivos. Ora, produzir o que é o regulamento da Assembleia do MFA é um trabalho preliminar ao que vem a ser o trabalho da Constituição. Era preciso escrever tudo para pôr ordem onde não havia ordem. Não é que houvesse revolução.
havia vários programas de revolução. E, portanto, aquilo que se chama por ordem nas assembleias é estruturar um conjunto de regras para que as decisões que se tomassem hoje continuassem válidas para a semana seguinte. Sim. Jorge, diz? Posso só, desculpa lá, só para acrescentar um aspecto. Porquê é que a esquerda é tão favorável ao tema das reparações? Este é um tema que acho que também é interessante. Porque, efetivamente, quer dizer, infelizmente para os países, não houve nos países que se tornaram independentes, que eram nossas colónias, o desenvolvimento que todos sonhavam e todos esperavam que existisse. E os países foram geralmente governados, só têm sido governados por ideologias de esquerda. Sim. Com o apoio das ideologias de esquerda portuguesas. Convém, na minha opinião, manter viva uma culpa. Quem é a culpa disto tudo ainda hoje? É o colonialismo. Sim, sim. Que, aliás, é uma conversa que nós... Que é uma desculpa charrapada. Mas que é uma desculpa que continua a existir. É verdade. É uma desculpa, e tu, como eu também ouvi várias vezes, o colonialismo ainda é responsável por isto, por aquilo e por aquilo outro. Exatamente. E todas as correntes de esquerda, aliás, a esquerda normalmente não consegue fazer muita coisa, mas arranja sempre responsáveis externos. E este é o responsável pelo facto daqueles países não terem tido o nível de desenvolvimento que as pessoas ansiavam, naturalmente. E, portanto, para a esquerda, é bom dizer, a culpa disto tudo, ainda hoje, é o colonialismo. É o colonialismo. Jorge, o que é que explica que um Presidente da República se meta numa alhada como criticar a Procuradoria-Geral, falar em reparações e ainda vender o filho em público? Camilo, eu provavelmente vou fazer a interpretação mais benigna relativamente às palavras do Presidente da República. Nós também temos que nos lembrar que o Presidente da República é, se quisermos, a figura com mais legitimidade democrática do ponto de vista pessoal. Eu votei nele e a pergunta que tenho que fazer hoje é se eu votei na pessoa certa. Mas vou tentar fazer uma apreciação benigna, admitindo que ele continua a ter inteligência política e aquilo que diz sabe que as palavras em política proferidas por uma pessoa que tem essa legitimidade têm consequências. Ou deveriam ter consequências para os atores e para quem o circunda. Se essas palavras fossem proferidas pelo Dom Duarte, rei de Portugal, os republicanos todos e antimonarcas vinham dizer que o Dom Duarte, como vêem, estas são razões porque é que nós devíamos abandonar a monarquia. Proferidas pelo professor Marcelo, faz-nos lembrar que nós temos sempre uma oportunidade de X em X anos de ver nos livros dos enganos que fomos cometendo. E, portanto, é esta uma diferença. Mas vou tentar ser benigno, mas ao mesmo tempo crítico das palavras do Presidente. Este Presidente, se nós nos lembrarmos, já foi tudo nos seus mandatos. Já foi o Presidente Rei, o Presidente que tirou o país da crispação, o Presidente ecuménico, o Presidente perto do povo, o Presidente perto da informalidade. É um Presidente que se reinventa a cada momento no seu mandato. E isso tem a ver muito com a leitura que ele faz. Ele basicamente foi comentador político nos últimos anos, nunca teve alguns cargos de responsabilidade, mas foi sempre comentador e, portanto, é uma pessoa que lê o que se está a passar e tenta se adaptar a essa leitura e depois introduz aquilo que ele acha que é importante para as suas ideias políticas e depois nós todos sofremos com isto. E o errático do Presidente da República resulta da sua própria personalidade, que nós todos já conhecíamos e devíamos saber, mas que depois somos sempre confrontados com estas oscilações. Agora, vamos às consequências políticas das suas... e um outro aspecto. Eu poderia dizer, este Presidente quer ser o Presidente, se tivéssemos ter um cognome,
o presidente ecuménico, mas eu diria mais que é o presidente mais narcisista que alguma vez tivemos. É um presidente, isto é importante que nós o digamos, que por razões políticas e também, diria quase pessoais, entrega o filho na praça pública e o pai. Portanto, divorcia-se da sua família por causa da sua função e da sua maneira de olhar para a vida. E, obviamente, isso é objeto de crítica por diversas ordens de razão. Mas eu diria que não é por aí que nós devíamos avaliá-lo politicamente, porque sobre caráter seria complicado se nós começássemos a avaliar o caráter de todos os políticos, nós saímos deste e o think tank, em vez de ser de 1h30, era para aí de 10 horas, e então é que isto seria um verdadeiro espetáculo. Mas vamos às questões políticas. Ele quer reconciliar, ele quer fazer uma coisa, admitindo que ele estava a preferir aquelas palavras com um sentido político, que era dizer: nós temos alguma responsabilidade, estava a falar para os jornalistas estrangeiros, queria voltar ao papel de Portugal no mundo e queria dizer: nós temos algumas responsabilidades sobre aquilo que deixamos no mundo. Mas isso todos já sabemos. Também podemos perguntar: os árabes tiveram 700 anos na Península, também deixaram uma responsabilidade. Os romanos também tiveram. Portanto, isto faz parte. O que hoje se tornou batalha política, e é uma batalha política da chamada justiça social e justiça entre povos, é reescrever a história com reparações recíprocas. Eu gostaria de lembrar que este tema das reparações dá sempre maus resultados. Nós lembramos, à exceção de Hitler na Alemanha, tem muito a ver com a imposição que foi posta na altura pelas reparações da Primeira Grande Guerra. Porquê? Porque... O trabalho do Keynes aí, Jorge. Não sendo uma parte do Keynes, com um grande trabalho do Keynes nesse processo. Sim, mas o que eu quero dizer era, aliás, as conferências de paz eram sobre isso. Que alertou bastante para isso, não é? Para isso. Portanto, tudo o que seja reparações acaba sempre mal. E, portanto, todos os portugueses já viram que quando se quer fazer reparações da história, tem que se pôr os prós e os contras. E depois, às tantas, não é fácil chegar a nenhuma conclusão. Agora, alertar para o tema, eu julgo que foi um ato puramente narcisista por um presidente que se quer reconciliar. É que nós temos que lembrar que este viveu no Palácio do Governador em Moçambique quando o seu pai era governador. Uhum. Eu ainda me recordo de uma viagem que fiz no Palácio da Ponta Vermelha. Tive a oportunidade Vermelha de ouvir o presidente. Palácio da Ponta Vermelha. Tive a oportunidade de ouvir o presidente que estava a ser entrevistado pela jornalista Anabela Neves, quando ela fala no que tinha sido o papel de Baltazar Rebelo de Sousa no sistema de saúde, ele manda a quase calar e salta. Portanto, ele não quer nenhum embaraço com a sua história, porque a sua história não é abrilista. A sua história não lhe permite dialogar com a esquerda mais radical. E foi isso que ele fez nos últimos anos. Portanto, é uma espécie de... Eu acho que ele se tornou, apesar de politicamente eu perceber o que é que ele poderia estar a querer fazer, numa lógica de bondade, tornou-se um presidente oportunista. E eu vou um bocadinho mais longe, que é uma interpretação, esta um bocadinho mais arriscada e um bocadinho mais perversa. O presidente tem maltratado sempre o Chega. Ele saberia que as forças mais à direita, que também saltariam para o terreno com este tema. E, portanto, é um presidente que tem esta característica de ser ele próprio uma espécie de um agitador com temas para conseguir ganhos táticos e políticos do momento. E eu acho que este presidente, o que fica mais, para mim que votei nele, o que me custa mais, é que ele não deu nenhum sentido estratégico ao país. E sendo um presidente muito culto e muito informado, e diria com uma formação humanista muito forte, ele não deu nenhum sentido estratégico ao país. Isto custa-me imenso, sabendo que nós estamos numa situação de alta polarização na política,
de grandes divisões sobre Jorge, o passado. Mas e, portanto, mais grave do que isso. Custa-me imenso. Mas mais grave do que isso, além de não deixar nenhum pensamento estratégico para o futuro do país, ele faz outra coisa. Ele degrada a imagem da instituição de presidência da República, de qual nós vamos precisar brutalmente nos próximos anos, porque temos o país todo fraturado, todo dividido e não temos um farol neste momento. Oh, Camilo, eu aí acho que eu discordo um pouco dessa leitura por uma razão. Eu julgo que os presidentes fazem os seus mandatos com a sua personalidade. Este presidente quis ser o presidente da descrispação. E, portanto, é um presidente informalista. A degradação da instituição não resulta dele fazer dessa forma. Soares, há pouco o Carlos referia isso, o Soares era próximo do povo, mas era determinado, era corajoso, era um presidente que demonstrava coragem. Este presidente varia mais, isso as pessoas também não gostam. E, portanto, eu julgo que o próximo presidente, eu estou de acordo com essa leitura, é no seguinte: o próximo presidente vai ser um presidente que tem que ter uma espécie de uma autoritas quase natural, porque as pessoas também não estão a gostar desta vamos ter aqui uma conversa com os jornalistas sobre Portugal e agora vou contar aqui os nossos problemas e como é que eu olho para isto. Portanto, eu julgo que há aqui um aspecto do presidente que este das colónias é muito, eu diria que é altamente prejudicial, porque nós já temos como nos entreter com estas guerras do 25 de Abril e 25 de Novembro, e agora meter as colónias ao barulho, porque ele na interpretação histórica faz um exercício que é, no fundo, foi realmente a guerra colonial que obrigou Portugal a mudar. Isso aí ele tem razão. Agora, ele tem que perceber, e eu acho que ele já nem se lembrava, e nós que fomos, eu e tu, retornados, sabemos. Sim, mas eu acho que estás a ser muito simpático com o Presidente. É que eu acho que ele nem sequer pensou nisso. Não. Eu acho que ele nem sequer pensou nisso. Camilo, eu não estou a ser simpático com o Presidente. Eu estou a tentar fazer uma análise. Eu não quero fazer uma análise dizendo que ele não é inteligente e que é irresponsável. Mas ninguém está a dizer que ele não é inteligente. A questão não é essa, Jorge. A história está cheia de gente inteligente no cemitério. A questão não é essa. Ele pode ser muito inteligente, mas é um falhado total como Presidente da República. E eu custa-me dizer isto que eu votei nele, não é? Mas nós não podemos exigir respeito às instituições e ao primeiro deslize dizemos que a instituição tem que ser desocupada por um inquilino. Ou seja, o que eu digo é, nós temos que perceber que quando elegemos um presidente temos que gramar com ele até ao fim do mandato. Não é uma brincadeira. É melhor, quando formos votar, saber em quem é que vamos votar. Deixa-me ouvir a opinião aqui dos outros membros do painel. Carlos, achas que o Presidente devia admitir? Eu acho que nós gostávamos muito que ele se demitisse e aparecesse Eu gostava. E aparecesse alguém que tivesse aquele papel que nós gostaríamos que fosse o papel do Presidente da República. Agora, uma coisa é o que nós gostaríamos que acontecesse. Outra coisa é, e eu estou de algum modo também de acordo com aquilo que o Jorge disse, no sentido em que, desde logo temos, do ponto de vista da conjuntura política do país, tanta incerteza a nível das eleições, eventuais eleições legislativas, parlamentares, já não falo nas eleições europeias, que passarão daqui a 2 meses, mas temos tanta incerteza governativa e tanta incerteza parlamentar que era muito complicado, em cima de tudo isso, termos mais uma eleição presidencial. Mas ele não serve para nada. No meio desse cálculo todo, ele não serve para nada, se tu fores mas ver. acho que há momentos em que não servir para nada não é mau. O pior é quando ele serve, quando ele é negativo naquilo que faz, não é? Joaquim, mas quer dizer, Camilo, só para acabar, uma coisa é aquilo que eventualmente gostaríamos, outra coisa é aquilo que eu acho que nesta altura, do ponto de vista institucional, eu acho que é bom também que ele acabe o mandato. Era bom é que ele corrigisse, era bom é que ele deixasse ter este tipo de comportamento, coisa que não vai acontecer porque ele não é capaz. Isso é que é grave, por isso é que eu digo que eu preferia que ele se demitisse, que assim pelo menos não degrada mais a instituição de presidência. Joaquim, o Marcelo devia demitir-se? Os mercados sabem que o peixe apodrece pela cabeça.
E, portanto, nós estamos num mercado político onde o presidente pode ser o peixe que apodrece pela cabeça. Não há dúvida que entre a imagem dos deuses que enlouquecem aqueles que querem fazer perder e a imagem do peixe que apodrece pela cabeça, preferia que Marcelo Rebelo de Sousa desaparecesse como o peixe quando apodrece pela cabeça. Isto é, deitava-se ao rio e depois os outros peixes que o comessem. Neste caso, para ele desaparecer sem dizer porquê, era assim uma coisa como se o Américo Tomás desaparecesse de repente. Não fazia falta nenhuma, mas ficava sempre a pergunta para onde é que ele foi. Ora, o Marcelo Rebelo de Sousa tem de saber responder a essas questões porque participou na vida dessas pessoas. Não sei se ele alguma vez falou com o Salazar, mas participou da vida do Salazar, isto é... Pelo menos recebia os discursos assinados pelo Salazar, não é? Lhe oferecia. Não, isso era oferta do Salazar ou de um secretário do Salazar que resolveu juntar esses textos e ofereceu-lhe. Não estou a ver o Salazar a oferecer ao Marcelo fosse o que fosse. Não, o Marcelo era um menino do regime. Sim. Educado e crescendo como um lusito, isto é. Um lusito. Um lusito. Como a nova geração que afinal acabou depressa. Sim. Deixa-me voltar aqui ao Carlos, vamos para o último tema de hoje. Carlos, nós temos um ponto que foi escolhido por ti, que é a importância de saber sair a tempo, que eu queria juntar ao último, que é as eleições europeias. Certo. O primeiro estavas a falar de quê? Do exemplo do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, mas não só. Mas deixa-me só dizer uma história de que me orgulha enquanto português. Eu, uns anos depois do 25 de Abril, na Rua Brancamp, no passeio, estava o almirante Américo Tomás e a Dona Gertrudes à espera de um táxi. Os dois, já muito velhinhos. Na Rua Brancamp. Na Rua Brancamp, ali em frente àquela asseguradora mundial, a Fidelidade, está ali, mesmo em frente, no passeio, junto à estrada, à espera de um táxi. E eu não me esqueço desta cena, que é uma cena que me orgulha, porque ninguém se meteu com eles, ninguém lhes fez nada. Sim. Todos lá ficaram. É a lógica da... quando há processos mais ou menos revolucionários, mais ou menos, digamos, com alguma violência ou com alguma, digamos, de ruptura... Os ditadores não voltam. Há sempre quem fique prejudicado. E o Marcelo só não voltou porque não quis. O Marcelo Caetano só não voltou porque não quis voltar. Agora, eu orgulho-me, enquanto português, e enquanto, digamos, nós temos a ideia de que somos um povo que acaba por se reconciliar. E isto para mim é um ato de reconciliação. Ver o almirante Américo Tomás e a Dona Gertrudes ali no passeio, os dois sozinhos, já muito velhinhos, ninguém se meteu com eles. Passaram, ficaram. Isso é um aspecto de orgulho. O tema de saber sair de cena no momento certo, se calhar o professor Marcelo... É um bom exemplo. Se calhar o professor Marcelo podia olhar para isso. Podia olhar para isto e pensar, será que é a altura de eu sair? O próprio Dr. Mário Soares teve uma fase final complicada. Penosa. Também não soube sair... Que até os mais próximos dele e da própria família reconheciam em privado, não podiam dizer isso em público. Isso. Portanto, também não foi capaz de sair a tempo. Evidentemente, todo o passado dele depois desculpou isso em termos históricos. Mas lembramos, a fase final dele foi difícil. E eu só pensei um bocadinho no Futebol Clube do Porto, também se calhar o Sr. Pinta Costa,
com aquilo que conquistou no Porto. Não me interessa agora se foi com meios melhores. A verdade é que nos 40 anos que esteve no Porto, ele colocou o Porto numa situação em que o Porto não estava. Mas também não soube sair a tempo. E sai com alguma desonra. Mas, apesar de tudo, há aqui um aspecto que é muito interessante também, que eu gosto de referir. 42 anos depois, em eleições livres, 42 anos do Porto em eleições livres, os sócios do Porto alteraram a situação. Ou seja, mesmo durante todo... mas alteraram. Como? Tarde, mas alteraram. Certo, tarde, mas alteraram. Mesmo com 42 anos, de uma posição quase ditatorial que ele podia ter se quisesse, eu acho é que isto é um sinal de que, apesar de tudo, as pessoas, os portugueses, já interiorizaram a democracia. A democracia funciona. Que a democracia funciona. E 42 anos depois, num poder quase absoluto, isto é aquilo que o Popper dizia. O Karl Popper dizia que a democracia é um regime em que o governo é alterado sem sangue. E, portanto, apesar de toda a postura muito autocrática que ele teve durante muitos anos, a democracia funcionou no Porto de uma forma transparente, clara, democrática. Olha, e as escolhas para as europeias? As escolhas para as europeias, acho que são escolhas a pensar, ponto número 1, na comunicação, por e simples, mas também as eleições são umas eleições ou uma campanha eleitoral é um ato comunicacional. Uma campanha eleitoral é um ato comunicacional. O produto político é um produto de comunicação, é informação pura, é um ato comunicacional. Acho que os partidos, os dois principais partidos, foram escolher pessoas comunicacionalmente importantes, comunicacionalmente capazes de chegar ao meu número de pessoas. Acho que a AD escolheu aquele que tem, se calhar, se aproxima mais de um estilo confrontacional, por exemplo, do André Ventura. Apesar de sabermos que, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista, digamos, do ponto de vista de ideias, é muito diferente do André Ventura. Mas acho que escolheu alguém que tem esse tipo de digamos, de capacidade confrontacional em termos mediáticos. Acho, por outro lado, que, por exemplo, o PS e o PSD não têm grandes divergências, escrevi isto hoje, curiosamente, no Jornal de Negócios, não têm grandes divergências sobre a Europa e os grandes temas europeus, mas já os cabeças de lista têm. Porque conhecemos claramente a postura, digamos, ideológica do Sebastião Bugalho, mas também sabemos que a doutora Marta Temido gosta muito do intersindical ou da Internacional Socialista e, portanto, porventura, estará próxima do conceito da luta de classes e, se calhar, vai para o partido, vai para o Parlamento Europeu para um partido que se calhar não é onde ela se sentirá melhor, porventura sentir-se melhor no Parlamento Europeu, mais à esquerda. Acho que temos hoje muitos comentadores que dizem é pena que não se discutam os temas europeus. Mas quer dizer, os eleitores em geral, o que os traz é os temas mais próximos. O que do ponto de vista eleitoral traz as pessoas Carlos, são os temas mais próximos. Sim, mas nós temos que começar a educar o povo para perceber que Bruxelas é cada vez mais importante na nossa vida. E portanto há temas mas esses temas vão ser sempre tratados numa perspectiva nacional. Sempre numa perspectiva nacional. Finalmente, o que é que eu acho? Acho que os dois têm ambições. Acho que quer a Marta Temido, quer o Sebastião Bugalho, que eu admito qualquer dia se virem no PSD, admito. Acho que vai acontecer. Têm ambições políticas internas, ambições de chegar ao mais alto nível do país. Isto é uma fase de transição para eles. E, por outro lado, aquilo que for o resultado das eleições, quer na Marta Temido, quer no Sebastião, vai ter algum impacto significativo naquilo que é a posição dos líderes dos partidos, dos líderes, e nomeadamente no governo. Se o Sebastião Bugalho se a AD tiver um mau resultado eleitoral, o governo vai necessariamente sofrer. Joaquim, eleições europeias, o que é que achou dos candidatos? As eleições europeias continuam a ser vistas em Portugal como um modo de distribuir poder português. Ora bom, isto é um erro,
porque as eleições europeias são importantes para constituir, configurar poder estratégico de Portugal na Europa. Mais uma vez, nestas eleições, não vamos tratar disso. Continuamos a tratar das questões domésticas e servindo-se das eleições europeias como pretexto para distribuir poder na ótica nacional. Para isso já temos as eleições nacionais e as eleições locais. Não é preciso ter eleições europeias. As eleições europeias são precisas e importantes para configurar os projetos europeus em que Portugal participa. Então, porquê é que nós não discutimos isso? Porque não queremos discutir isso. Achamos que não temos competência em Portugal para discutir essas matérias. E então cria-se o paradoxo de que já nos tínhamos esquecido, que é diabolizar o Passos Coelho com a Troika ou diabolizar o Paulo Portas com a demissão irrevogável contra o mal necessário que era o programa da Troika para ajudar Portugal. O paradoxo disto é que chegamos à Índia a pensar que íamos para o Brasil e, de facto, recuperamos a economia portuguesa, mas já ninguém sabe como é que isso foi feito. Ainda por cima, porque o Vítor Gaspar foi para a América e ficou por lá. Ora, é essa preguiça, é essa incapacidade para enfrentar a realidade da experiência que tivemos que torna as eleições europeias uma oportunidade perdida. Ó Joaquim, e as escolhas que os partidos fizeram? O que é que lhe se oferece dizer? O que é que se oferece dizer em relação às escolhas que os partidos fizeram, dos candidatos? As escolhas dos partidos continuam a ser modos de escapar às decisões que os partidos deviam ter preparado para estas eleições, que ainda por cima são com data marcada previamente. Ora, o que acontece com a atual Aliança Democrática e com a ofensiva do Partido Populista Chega é que são cimento atirado à parede à espera que cole e que faça parede. Não é trabalho de construtor civil. Joaquim, deixa-me ir ao Jorge, porque nós estamos já com uma grande falta de tempo para terminar o programa. Jorge, qual é o teu take sobre os dois últimos pontos, particularmente sobre estas eleições europeias? Quando nós debatemos as eleições europeias em Portugal, às vezes esquecemos qual é o papel do Parlamento Europeu. E fazemos uma comparação entre o Parlamento Europeu com o Parlamento Português e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só para que as pessoas saibam, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. Quem tem iniciativa legislativa é a Comissão. Sim. O Parlamento pode convidar a Comissão a fazer legislação, mas quem produz no fundo, é o diretório.
Portanto, o papel dos deputados do Parlamento Europeu é um papel um bocadinho diferente do que fazem em Portugal. E, portanto, eu percebo que os partidos utilizem a Europa, pode ser erradamente, mas utilizam a Europa para uma espécie de preliminares e testes para pulsar, para determinar a sua força eleitoral. Ora, o que é que nós verificamos em todos os partidos que lançaram candidaturas? O mediatismo das suas pessoas. É Sebastião Bugalho, é Marta Temido, é Catarina Martins, é Joana Amaral Dias, é Coutinho Figueiredo, e o último, talvez do Chega, menos conhecido, Tanger Correia, e bem mais velho, mas todos eles com uma estratégia de, há pouco, não sei se foi o Carlos que referiu isso, mas são estratégias de aproximação dos partidos, dos seus candidatos aos eleitores. No caso de Sebastião Bugalho, eu tenho uma certa simpatia por ele, porque ele foi alvo de um bullying mediático inacreditável em face da sua juventude. Já sei que a questão jornalística, já tinha dito que me parece que é o seu calcanhar daqueles, essa transição de um lado para o outro, mas o bullying mediático que fizeram é assustador para um país que diz que quer renovação. E isto liga-se ao tema do Futebol Clube do Porto. Liga-se ao tema do Futebol Clube do Porto, porquê? Porque hoje eu estava a pensar, quando o Carlos propôs este tema, que se o presidente Marcelo Rebelo de Sousa se decidisse recandidatar à presidência, provavelmente iria ser surpreendido com o número de votos que ia ter. Ou seja, a forma como Pinto da Costa falou uma semana ou duas antes do ato eleitoral era como se ele fosse dono da história toda do Porto, incluindo a do futuro, uma pessoa com aquela idade. Ora, este falta de sentido de transição geracional. E aí eu acho que o AD fez muito bem a ter de buscar um candidato com aquela natureza de Sebastião Bugalho. O Chega foi por um caminho diferente, foi mais por um caminho de tentar explicar uma certa solidez e qualidade dos deputados. Tem outro problema para resolver e, portanto, isso foi uma jogada política. Mas o que me irá surpreender, ou gostaria de ser surpreendido, é que estes jovens, com a exceção de Catarina Martins e de Coutinho Figueiredo, mas quando digo jovens é Marta Temido e Sebastião Bugalho, o que é que eles vão trazer de novo para o debate da política em Portugal? Porque é óbvio que é importante que as pessoas percebam que num Parlamento de 700 pessoas nós temos 21 deputados, portanto a relevância é um bocadinho, é preciso ter um bocadinho de bom senso e perceber que é quase nenhuma. Então, mas o que interessa é o que é que eles vão trazer para Portugal para discutir e que possa ter interesse. E aí já vou na linha do discurso do Joaquim, que é, se estas pessoas quiserem ter a coragem de discutir outros assuntos que a política nacional não lhes permite por uma outra razão, então se calhar bem-vindos candidatos, e diria que é preciso ter algum cuidado, porque a candidata Joana Amaral Dias, com o percurso que teve de passar da extrema-esquerda para a direita conservadora e a forma arrojada como ela debate, pode ser uma surpresa para criar uma nova dinâmica de debate. Ou seja, não quer dizer que seja uma surpresa eleitoral, mas pode ser uma surpresa porque o debate pode ir para um caminho diferente. E oxalá que eles tenham essa maestria de fazer isso. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, exagerámos um bocado no tempo e eu peço desculpa por isso. Quero recordar a Vossas Excelências que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30, mas antes de irmos embora quero-se lembrar que o canal Cor do Dinheiro tem várias parcerias com a Prozis, com a Belt Seguros, e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidade.
Ora, como lhe dizia há bocadinho, voltamos na próxima terça-feira, mas antes de irmos embora também, quero lembrar e pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal, e a razão é simples, aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Quanto a mim e si, amanhã, às 8 da manhã, apesar de ser feriado, voltaremos a marcar encontro. Muito obrigado.